Boa noite a todos. Como estão? Prazer estar aqui com vocês nesse evento. Meu nome é Gabriela, vou ser a moderadora do evento essa noite. E vou estar conduzindo toda a reunião junto com vocês, com o nosso palestrante, o Eduardo Domingues. Nós vamos começar aqui o evento hoje com alguns pequenos lembretes, tá? Só lembrando a vocês, nosso objetivo aqui é compartilhar o nosso conhecimento sobre os desafios e as oportunidades sobre as fontes renováveis, né, de energia e os impactos da adoção desses sistemas nos critérios ESG, né? Além da matriz energética, a gente vai falar um pouquinho sobre hidrogênio verde, que é considerado o combustível do futuro, né? E também vamos contar um pouquinho, ao final, sobre um curso novo que o Bureau Veritas desenvolveu também, para aqueles que tiverem interesse em se aprofundarem ainda mais nesse tema, né? Alguns pontos importantes que eu quero trazer para vocês. Aqui embaixo, na barrinha aqui do Zoom, vocês vão ver que a gente tem ali um Q&A, né? O QA, que é a caixinha de perguntas. É por ali que a gente vai se comunicar com vocês, tá bom? Durante todo o evento, então direcionem as suas perguntas ali. O Eduardo vai respondê-las conforme elas forem chegando dentro da pertinência ali no decorrer da palestra, tá bom? O webinar vai ficar gravado também, e com isso vocês vão poder reassisti-lo, vão poder enviar para amigos. Também enviaremos aqui no nosso chat, vocês vão conseguir ver, um link para que vocês possam convidar os amigos que não puderam se inscrever ou que estejam disponíveis e tenham interesse em participar da aula também, e eles vão conseguir entrar direto no evento, tá? Tanto os áudios quanto tanto os microfones quanto o vídeo de cada um de vocês vão ficar desligados durante essa palestra, para que a gente possa aproveitar o máximo possível do conteúdo, com o mínimo de distrações possível. Caso tenha algum tipo de problema que vocês sintam durante o evento, um probleminha de conexão, áudio, vocês podem mandar também no Q&A, que nossa equipe de staff vai ficar de olho para validar como é que isso está rolando, e a gente vai tentar resolver qualquer eventual problema. E, bom, sem mais delongas, já são 9h07 da noite, 7h07, aliás, 9h07 não, 7h07, e eu quero apresentar para vocês o Eduardo Domingues. Ele é graduado em Engenharia Química pela Escola de Engenharia de Mauá, com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Escola Politécnica da USP. Ele atuou já e ainda atua como auditor líder em diversos protocolos socioambientais, como Princípios do Equador e SMETA, é instrutor qualificado do IRCA e da RAC, com formação de auditores líderes em meio ambiente. Edu, seja muito bem-vindo, eu vou deixar já a palavra com você, para a gente, em respeito a todos os que já estão aqui, começarmos o nosso evento. Obrigado, Gabi. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, a um outro webinar. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, né, da apresentação, e a gente já começa aqui, né? Muito bem. Imagino que todos vocês já estejam vendo, né? Vamos lá. Bom, a nossa ideia hoje é conversar um pouquinho a respeito de energia e relacionar isso com as questões ambientais, né? Muito se fala sobre tecnologia limpa, né? E principalmente com as questões de energia, e o que se entende muitas vezes é que o fato de essa tecnologia ser considerada limpa ou renovável faz com que ela seja mágica, né? Faz com que ela seja que ela não tenha nenhum tipo de problema ambiental, né? Então, a ideia, na realidade, hoje é a gente discutir um pouquinho, fazer um contraponto a respeito disso e pensar também em uma forma de trabalhar com as limitações que elas apresentam, tá? Então, o conceito de tecnologia limpa, né, ele está relacionado com a, a questão de resultados ambientais, mas basicamente o termo limpo aí ele é utilizado pela questão do carbono, né? Então, são tecnologias que, de certa maneira, emitem
menos carbono, ou não emitem carbono, reduzindo aí os impactos ambientais, enfim, né? Então, é algo que está relacionado bastante com mudanças climáticas, né? Então, a ideia de limpo vem daí, mas a gente pode expandir o conceito de tecnologias limpas como sendo alguma coisa que seja ambientalmente responsável. A gente tem o costume de, quando a gente olha para uma fonte de energia, a gente pensar sempre em carbono. Não que não seja um raciocínio importante ou algo direto de se pensar, mas é algo que não representa o todo. Então, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre isso aí nessa linha, tá bom? Fiquem à vontade para fazer as perguntas que vocês quiserem, né? Usem aí, como disse a Gabi, o QIA, que fica aí na parte de baixo, provavelmente, da tela de vocês, tá bom? Pelo menos a da maioria das pessoas fica. E vamos lá. Então, uma coisa importante quando a gente fala de tecnologias limpas é que investir em tecnologias limpas demanda de uma série de fatores, basicamente três que acabam sendo mais importantes, né? Então, primeiro, a questão de tecnologia, né? Então, existe uma limitação de tecnologia que deve ser considerada quando você fala de uma fonte energética que você gostaria que fosse limpa, né? Ou renovável. A outra coisa é, justamente porque a gente está falando de coisas que são tipicamente novas, elas costumam ser mais caras. Então, a gente precisa de linhas de crédito para projetos sustentáveis. Então, a ideia é que você tenha, de alguma maneira, algum apoio, tipicamente apoio governamental, para que novas tecnologias como essas, que são caras e incipientes no primeiro momento, possam ser popularizadas e usadas de maneira mais global, né? E o terceiro ponto é uma questão de taxação, né, de impostos, eventualmente, e regulação por governos. Então, quando você pega, por exemplo, situações é, como a da Alemanha, né, a Alemanha tem uma situação bastante interessante, né? A Alemanha é um dos países onde as discussões de eficiência energética são mais avançadas. E é o país também que tem o maior número de certificações relacionadas a sistemas de gestão da energia. E isso acontece porque o governo taxa, né? Porque o governo regula. Então, no final das contas, né, presença do gato, sempre presente, o gato aqui, né, nos webinars, né? Participa de todos, tem muitos certificados, vários selinhos. Então, no final das contas, o que acaba acontecendo é que empresas que têm um consumo maior, né, indústrias tipicamente, são taxadas quando elas não têm iniciativas relacionadas à eficiência energética. E isso motiva, obviamente, a empresa a procurar soluções relacionadas ao aumento da sua eficiência energética, a procurar fontes que sejam mais responsáveis e por aí vai. Então, assim, sem esse, digamos, incentivo no bolso também, fica muito difícil que as coisas sejam desenvolvidas. Até porque eu preciso ter algum investimento para mudar e preciso querer também, né? Muitas vezes eu estou tranquilo aqui com a minha fonte de energia, eu produzo, tenho os meus custos sob controle, e eu não quero ficar fazendo grandes tentativas. Muitas vezes isso também acontece, né? Então, com base nessas coisas, a gente consegue criar produtos que sejam mais eficientes, produtos que sejam mais econômicos, produtos que reduzam aí a emissão de gases de efeito estufa e também melhora as questões relacionadas à preservação de recursos naturais, né? Então, isso é um combo. Então, uma coisa importante é, a gente não pode simplesmente considerar que quando a gente fala de energia ou de tecnologias limpas, a gente está falando única e exclusivamente de carbono. Bom, a gente tem que pensar um pouquinho mais além. Bom, só para a gente ficar aqui na mesma página, né? Então, a gente tem aí as fontes de energia que são renováveis e as não renováveis, né? Então, não renováveis como petróleo, gás natural, carvão, energia nuclear, e as renováveis típicas. A gente tem aí biomassa, no nosso caso, bastante coisa de cana, né?
hidroeletricidade, hidroeletricidade ou hidroeletricidade dá na mesma, energia eólica, solar e geotérmica, que não é típica no país, né? Então, a gente fica aqui basicamente nas renováveis com a solar, eólica, a parte da hidrelétrica e biomassa, né? Agora, como é que fica o Brasil relacionado à participação nas questões de energia renovável em relação ao mundo, né? Então, se você pegar aqui, por exemplo, os países mais ricos, né, da OCDE, você vai ver que na matriz energética desses países, 11,5% são energias renováveis. No mundo, de maneira geral, a média é 14,1%. E o Brasil, embora tenha tido aí uma pequena queda proporcional aí de 2020 para 2021, é um país que tem quase 50% das suas fontes renováveis, tá? Agora, isso a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado quando a gente analisa esses dados, né? Bom, se o Brasil tem uma participação grande em energias renováveis, então está tranquilo, né? Então é algo que já está implementado, instituído, e não é bem assim, né? Então, vamos comparar mais duas coisinhas aqui. Quando você pega a matriz energética mundial e a brasileira e faz algumas comparações, a gente consegue fazer alguns paralelos interessantes. Bom, primeira coisa, a nossa matriz energética, na realidade, ela é mais completa do que mostra aquele gráfico lá anterior, né? Aquilo é um gráfico comparativo e aqui tem a matriz energética como um todo, né? Então, esses são os últimos dados que estão disponíveis. Então, se você pegar, por exemplo, a matriz energética brasileira, e aqui considera todas as fontes de energia que o Brasil utiliza, você vai ver que 34% dessa matriz ela é oriunda do petróleo. E no mundo, 29%. Tá? Então, você vê que, na realidade, nós temos uma participação grande em energias renováveis, porém, né, nós não temos uma matriz energética tão limpa quanto parece, né? Então, a gente fala assim, poxa, mais da metade da nossa energia é, ela é renovável porque as nossas fontes são hidráulicas. Isso não é bem verdade. Quer dizer, quando você fala de energia de maneira geral, não é verdade. Quando você fala de energia elétrica, já muda um pouquinho de figura. Então, veja só que coisa interessante. Nós temos aqui, então, cerca de 34% da nossa matriz, ela é petróleo e derivados, né, de maneira geral. E a gente tem aí energia hidráulica em torno de 11%. Quando você compara isso para o mundo, você tem uma participação muito grande de petróleo, mas a gente tem uma participação muito grande de carvão, coisa que a gente não tem no Brasil de forma mais típica. Embora isso tenha mudado, né, isso tenda a ter aumentado nos últimos anos, né, a participação da lenha e carvão vegetal, assim como de carvão mineral, tem aumentado, mas basicamente carvão mineral para o uso de termoelétricas também tem aumentado justamente para combater ou para lidar com os períodos de seca das fontes hidráulicas. Mas o mundo utiliza uma fonte muito mais suja, né? Então, isso é fato. Agora, quando você pega, por exemplo, a nossa matriz energética relacionada à produção de eletricidade, aí sim, aí a gente tem que 57% da nossa matriz ela é hidráulica, ela é oriunda de usinas hidrelétricas. E aí a gente vem em segundo lugar aqui o gás natural, 13%, e depois eólica. Então, se você for ver, a gente tem uma, uma matriz energética bastante interessante do ponto de vista da sua de ser renovável, tá? Embora isso não quer dizer que seja tudo bem, né? Não quer dizer que a gente não tenha que ter ações para isso. Você vê que a participação, por exemplo, em energia solar, ela é bem pequena ainda, né? 2% aqui, está um pouco coberto aqui, mas é em torno de 2%, comparado com a eólica, 11%. O que é, é, não é difícil de entender, porque você tem, principalmente na região Nordeste, uma oferta eólica muito maior, né? Então é muito mais tranquilo você instalar parques eólicos na região Nordeste do país e produzir eletricidade, né?
Bom, então vamos lá, falar um pouquinho só de algumas coisas específicas. Então, solar, né? Solar, basicamente, a gente tem é, dois tipos, né? Que seria a fotovoltaica e a heliotérmica, né? Então, só para a gente dar uma olhadinha aqui, perdão. A energia solar fotovoltaica é aquela dos painéis solares fotovoltaicos que estão aí em vários telhados por aí, ou e até em usinas solares em alguns terrenos, né? Em alguns pedaços aí de solo. Bom, beleza, é uma fonte renovável, é uma fonte bastante interessante, mas ela tem uma conversão muito pequena, né? Ela tem uma conversão ruim. Então, a célula ela converte de 20 a 25% em eletricidade. Então, tudo aquilo que incide de energia no painel, 20 a 25% é convertido em eletricidade. É uma conversão bastante ruim, né, para uma fonte energética. Mas ela é ruim, mas a gente pode comparar com, por exemplo, uma usina termoelétrica. Eu não sei se vocês têm ideia, mas a conversão de uma usina termoelétrica ela fica em torno de 30 a 35%. Então, comparativamente, a energia solar ela é muito mais interessante nesse ponto, né, em termos de eficiência, em termos de conversão, né? Mas qual é o problema disso? Então, assim, em termos de emissão, ótimo, porque é uma fonte que, em princípio, eu não tenho geração de CO2, né? Mas será que eu não tenho outras questões ambientais a serem consideradas aqui? Eu posso encher de painéis solares a minha empresa, a minha indústria, e está tudo bem, está tudo certo, né? Então, provavelmente não. Primeiro, porque você vai precisar de uma quantidade de painéis gigantesca para, de repente, ter a mesma quantidade de energia que você utiliza hoje. Depois, é que essas placas elas quebram, trincam, perdem eficiência com o tempo e você vai ter que dispensar isso de alguma maneira. Então, isso passa a ser um problema, né? Além das questões que são discutíveis de ilha de calor, né, formação de ilha de calor pelo uso de painéis, eu não vou entrar muito nessa seara, mas assim, o fato é que a gente tem uma geração de resíduo sólido que é diferente do que a gente tem hoje, tá? Então, hoje a gente vai ter elementos, né? Então, que não necessariamente vão ter a composição dos painéis solares. Agora, eu tenho painel solar, uma hora eu vou ter que trocar isso, uma hora isso vai quebrar, uma hora vai cair uma pedra ali, né? E eu vou ter que fazer a substituição desse painel. E aí, o que que eu faço com esse painel? Então, assim, o fato de eu trocar por energia solar, né, por painéis fotovoltaicos, em termos de emissão de CO2, é uma solução fantástica. Em termos ambientais, eu preciso avaliar um pouquinho mais se eu consigo lidar com, por exemplo, a geração de resíduos que eu vou ter em relação a isso, né? Então, assim, não estou falando que a energia solar é ruim, muito pelo contrário. Estou falando que é algo a se pensar, é algo que muda e que muitas vezes a gente não para raciocinar em cima disso. Não, eu vou trocar por painel solar consequentemente, isso vai ficar muito melhor, né? Sim, até certo ponto, né? Mas eu vou ter outras características ambientais que, de alguma maneira, eu vou ter que considerar, né? Posso ter também a heliotérmica, aqui só curiosidade, porque a gente não tem no Brasil, né? Mas também tem uma conversão aí de 35% a 40%, que é aquela usina que vai refletir, né, os raios solares e direcionar para um ponto específico, onde ele vai fundir o nitrato de sódio e aí a recirculação, eu vou ter formação de ar, de vapor, né? Quer dizer, uma usina térmica, mas que vai funcionar com o nitrato de sódio. E isso é interessante porque a usina solar, né, com painéis fotovoltaicos, só funciona de dia, né? Então, a energia solar heliotérmica com nitrato de sódio, ela funciona 24 horas, porque isso fica quente ainda, então você recircula quente, ele demora demais para perder calor, e você consegue aquecer grandes volumes de água e gerar grandes quantidades de vapor e de energia a partir disso, né? Então, é uma situação mais interessante
do que o painel solar propriamente dito. Mas aqui a gente tem uma questão que a gente pode discutir ainda, né? Enquanto que aqui eu tenho uma geração concentrada, onde eu vou ter uma usina, eu vou gerar essa eletricidade, eu vou ter que ter um sistema robusto de transmissão e distribuição de energia elétrica. No caso dos painéis fotovoltaicos, não necessariamente, né? O painel fotovoltaico eu posso utilizar localmente. Então, eu faço o sistema de geração distribuído, o que é interessante porque eu reduzo o uso de linhas de transmissão e distribuição. Tá? Eólica. Então, como eu falei para vocês, a maior parte está aí instalada na região Nordeste, basicamente em função da oferta de ventos aí, né? Principalmente Rio Grande do Norte, por causa dos ventos alísios, o vento que sopra aí para a terra. Então, de certa maneira, parece ser uma solução também que ambientalmente não teria relação, né? Então, veja, eu não emito CO2 na geração, o que é fantástico. E, por exemplo, se você pegar esse parque eólico de João Câmara, né, que é o maior que a gente tem, você tem uma região árida, um solo que, em princípio, não é utilizado para agricultura, é um solo árido, né? Você tem poucas moradias ali na região, então a população ali que é impactada pelo projeto é uma quantidade menor, digamos assim, e você tem vento o tempo todo, então, poxa, parece ser realmente é, bem interessante, né? Antes de a gente continuar aqui, tem uma pergunta aqui interessante. A pessoa fala o seguinte, né? Já existem campos enormes de painéis solares com companhias vendendo essa energia para empresas e até mesmo residências, verdade. O problema estaria associado ao descarte e manutenção desses painéis? É basicamente isso. Tá? Então, quando a gente fala dos painéis solares, a gente tem dois problemas típicos, né? A formação de ilhas de calor, né? A concentração de calor ali em cima do painel, mas basicamente a questão de descarte e manutenção, né? Então, isso é algo a se pensar. E pelo amor de Deus, eu não estou querendo dizer que não valha a pena, estou querendo dizer que é algo a ser considerado quando você faz a instalação ou a transição para esse tipo de fonte energética. Tá bom? Então, obrigado pela sua pergunta. Bom, então, quando a gente está falando de eólica, a gente tem essa questão da instalação numa região que, em princípio, tem um impacto pequeno, né? Mas o grande problema da eólica é justamente ruído. Então, tem esse estudo aqui, por exemplo, né, de um plano de zoneamento de ruído, que foi feito por esses pesquisadores que estão aqui, tá, e por essa empresa, Sonora Ambiental, só para a gente ter uma ideia, né? Então, se você pegar aqui, por exemplo, a região onde tem os geradores eólicos, que são essas cruzetas aqui, você tem índices de ruído de 55 a 60 decibéis, né, em termos de limite equivalente, pelo estudo deles aqui. E aí você tem uma região aqui, né, a borda aqui, né, a região um pouquinho mais afastada, você tem de 40 a 45 decibéis, que fica bem no limite da legislação para limite de emissão de ruído para período noturno. E você tem aqui uma série de pontinhos pretos aqui, que eu imagino que vocês consigam ver, que são edificações, tá? Várias edificações. Então, a gente tem aqui um grande problema, né, quando a gente fala de parques eólicos, que é justamente a geração de ruído. Aí você fala assim, poxa, 50 decibéis, 55 decibéis é pouco, né? É um ruído que não incomoda. Não incomoda se você ficar 10 minutos. Se você viver do lado e ter 24 horas de ruído ali, mesmo que seja 45 decibéis, o tempo todo, a gente tem que levar em consideração sempre o histórico da região, né? O contexto em que ela está também. Você tem uma região que, em princípio, não tinha nada de ruído. Você não tinha uma fonte de ruído constante como é agora. Você tinha, na verdade, uma região que tinha uma parte muito árida e deserta, e que não tinha ruído. E de repente agora você tem um ruído de fundo para acompanhar a sua vida o tempo todo, 24 horas. Para quem não tinha ruído nenhum,
45 decibéis, 50 decibéis, pode ser insuportável. Então, isso ainda é um problema, né? Isso é uma questão de limitação da tecnologia, embora seja uma tecnologia que é bem-vinda em termos de emissão e em termos ambientais de maneira geral, ela tem um problema sério que é o impacto que ela causa em termos de ruído às populações que são lindeiras ali. Então, algo precisa ser feito. Além dessa questão do ruído, existe a questão de desapropriações. Então, para você ter parques desse tamanho, você tem, de repente, pessoas que moravam, que têm a sua terra, a sua família ali, mora ali há zilhares de anos, e de repente você tem que realocar esse pessoal. Então, você tem a questão de desapropriação como um impacto social bastante importante, e você tem a questão do ruído como um impacto importante em termos ambientais para essa população que vai ficar lá, né? Então, é algo também a ser considerado. Então, a gente acha assim, poxa, eu vou encher de geradores aqui, né, de aerogeradores, e, consequentemente, meus problemas ambientais acabaram. Não. Seus problemas ambientais, eles podem ter reduzido, eles podem ter zerado em termos de emissão de carbono para a emissão dessa fonte, mas eles não acabaram porque você vai ter que continuar lidando com o impacto que você causa com a população. O impacto é diferente, o impacto é menor, mas ainda assim existe um, né? Tudo bem. A José Salomão está perguntando aqui sobre a heliotérmica, né, que a gente falou anteriormente. E a heliotérmica não é comum no Brasil, cuja implantação é muito elevada, né? Não é comum no Brasil, a gente não tem fontes heliotérmicas aqui, né, usinas heliotérmicas, a gente tem os painéis solares, né? E o custo realmente é bem elevado, mas a gente precisa de uma incidência solar e uma área que é típica realmente de instalações no deserto. Então você vai ter, aonde você tem essas usinas, né? Você tem na região ali do Oriente Médio, você tem na região do norte da África, que são regiões que têm uma incidência de sol absurdamente alta, e regiões desérticas gigantescas que dá para você fazer a instalação desses parques. Não é bem a nossa realidade, né? Bom, em relação à parte eólica, né, uma pessoa diz o seguinte, né, nesse caso, realizar essas construções offshore poderia ser uma opção, uma melhor opção para a construção desses parques eólicos, no caso de ruído, sim, né? É, consequentemente, assim, com certeza você vai ter um afastamento dos geradores, das populações, e aí você com certeza vai ter um impacto muito, muito menor, se é que de repente vai existir algum impacto para essas comunidades. Os problemas passam a ser outros depois, né? Então, claro que você vai ter outros impactos, impactos inclusive na construção disso, na instalação disso no leito do mar. Então, e aí a gente começa a discutir, por exemplo, rota de pássaros, né, o impacto à fauna marinha, e por aí vai, né? Mas sim, consequentemente, assim, com certeza em relação ao ruído, é uma coisa bastante interessante, né? Então, a Andrea está lembrando, inclusive, do impacto às aves migratórias. É algo a ser considerado, com certeza. Então, assim, é rota, não é rota, tem que ter estudo para isso, né? Algum impacto sempre vai ter. Não tem como a gente, não, a tecnologia é limpa, a energia é renovável, então tá tudo certo, nada vai acontecer. E não é bem por aí, né? Energia hídrica, né, ou hidráulica. Nossa maior fonte de energia, em princípio, também você tem aí uma fonte renovável, uma tecnologia limpa, bem conhecida, bem estruturada no Brasil, mas que a sua implantação causa impactos ambientais absurdamente grandes, né? Além dos impactos sociais. Então, embora seja muito interessante do ponto de vista de emissão de carbono, muito interessante do ponto de vista de tecnologias limpas, o impacto que ele vai trazer, né, que esse tipo de implantação traz às comunidades, com a formação da barragem, a formação do reservatório, movimentação das populações, né, deslocamento das populações, problemas relacionados à, à necessidade de reativação econômica, muitas vezes, e por aí vai. Então, assim, eu auditei
muitas construções de usinas hidrelétricas, né? E é assustador o tipo de impacto e a magnitude que isso traz. E muitas pessoas pensam que está tudo bem, porque no final das contas é energia limpa. Só que a implantação disso, o impacto social que isso tem é absurdamente alto. Então, você movimentar um grupo grande de pessoas, você movimentar cemitérios, você tirar uma pessoa da terra em que ele, por exemplo, enterrou os antepassados dele. Então, isso é algo que a gente não consegue nem mensurar. Isso está muito além de uma desapropriação de terra, porque eu vou alagar tudo, né? Então, isso também é algo a se considerar, né? E aí a gente vem para conversar um pouquinho sobre hidrogênio verde. Mas antes disso, é interessante que a gente tenha, né, a certeza aqui que toda tecnologia tem os seus problemas em relação a impactos ambientais, né? Então, assim, não é possível que a gente simplesmente afirme que uma tecnologia limpa não causa impacto nenhum, né? Então, ela vai ter, sim, um impacto que pode não ser necessariamente só ambiental, ele pode ser também social. Então, a questão, por exemplo, de você mudar as populações de local, trazer ruído para uma área que não tem, alagar a região, mudar a maneira como ele tem, como a família, por exemplo, tem a sua subsistência. Tudo isso é bastante significativo e isso deve ser considerado. Então, principalmente quando a gente fala de sustentabilidade. Quando você fala de sustentabilidade, ou se você preferir usar o termo ESG, a parte social ela tem que estar ali muito vigente, ela tem que estar muito visível, tá? E quando você consome esse tipo de energia, também, tá? Quando a gente fala de hidrogênio, o conceito de hidrogênio verde veio como uma boia, né? Um salva-vidas, para possibilitando a chamada transição energética. Então, de uma fonte, de uma matriz poluidora, uma matriz onde você tem problemas relacionados a aquecimento, para uma fonte mais limpa, uma fonte onde você tem menos emissão de gases de efeito estufa, tá? Então, isso é bastante importante. Agora, o hidrogênio ele não começou bem com essa ideia, né? A ideia do hidrogênio, principalmente quando ele quando era tratado lá nos primórdios, na Alemanha, principalmente, a ideia de hidrogênio era que o hidrogênio ele funcionasse como uma bateria. Porque qual é o problema? Eu tenho uma fonte eólica que ela pode ser intermitente, né? Eu tenho uma fonte solar que ela pode ser intermitente. Eu posso ter uma fonte hidrelétrica que eu tenho problema em período de seca, né? E aí, o que eu faço? Como é que eu lido com essas intermitências? Bom, uma maneira de você lidar com essas intermitências é que você armazene um combustível que seja limpo e que possibilite que você gere energia nesses períodos. E, nessa linha, o hidrogênio parecia ser sempre muito interessante, porque, no final das contas, a queima do hidrogênio é uma queima limpa, né? Não emite o CO2, e você conseguiria ter processos térmicos que são muito bem conhecidos. Então, você vai construir uma termoelétrica funcionando a hidrogênio, que vai ser operada em momentos onde as fontes renováveis não conseguem atuar. E ela também seria uma fonte que, em princípio, seria portátil. Eu consigo transportar o hidrogênio para lá e para cá, e, com isso, utilizar em locais que eventualmente sejam mais afastados. Só que aí a gente tem um problema, né?
a maior parte do hidrogênio ela é produzida a partir do petróleo. Então, quer dizer, acaba não tendo lá muito sentido, né? Quer dizer, eu vou usar hidrogênio porque é limpo, mas a fonte de obtenção, a maior parte dele é do petróleo. E aí veio o conceito de hidrogênio verde, né? Então, o hidrogênio é dividido em cores. Essa tabela não é uma tabela oficial, embora a gente utilize, né? Ela não é assim, nossa, a tabela já está formalizada. Mas foi dividido em cores em função da maneira como o hidrogênio é obtido. E a gente fala do hidrogênio verde, que é aquele relacionado à obtenção do hidrogênio a partir de fontes renováveis, tá bom? E por eletrólise. Então, é aquela história lá da experiência que você faz lá no ensino médio, separando o hidrogênio do oxigênio por meio de eletrólise. A tecnologia mudou bastante, e a ideia do hidrogênio verde é que eu vá produzir hidrogênio verde, perdão, que eu vá produzir hidrogênio e utilizar como eletricidade, uma fonte de eletricidade, uma fonte que seja renovável, eólica ou solar, por exemplo. A ideia é a seguinte: a gente vê a fonte renovável como sendo algo eterno e que não causa nenhum tipo de problema. Acontece que o impacto que ela gera são diferentes dos que a gente tem hoje. Então, não adianta a gente resolver a questão climática e aumentar os impactos que são sociais ou ambientais. Então, essa é uma ideia. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente melhorar as questões relacionadas à eficiência energética. Então, não é porque a fonte ela é solar que eu posso usar o quanto eu quiser. Então, eu preciso ter elementos dentro da minha empresa que lidem com a questão do aumento da eficiência energética ao longo do tempo. Não basta usar menos energia também, a gente tem que usar melhor. E aí, essa é a ideia, tá bom? Então, gente, muito obrigado. Eu vou encerrar essa primeira parte por aqui. Se vocês tiverem perguntas, estou à disposição. E o Marcos vai conversar um pouquinho com vocês. Marcos, pessoal, o Marcos ele é o nosso coordenador comercial aqui no Bureau Veritas e vai falar um pouquinho para vocês sobre o nosso curso, né, de extensão técnica de energia e sustentabilidade. É um lançamento do BV, um curso novo, onde vocês vão poder aprender mais sobre esse universo, e ele vai estar aqui para falar um pouquinho do curso e também para tirar dúvidas que vocês possam ter em relação a esse produto. Pode falar, Marcos. Legal, pessoal. Muito boa noite. Parabéns, Edu. Apesar da tosse, você conseguiu conduzir muito bem. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer o tempo de vocês e a participação desse Masterclass, a gestão da energia, esse relacionamento com as questões ambientais. Eu sou Marcos Libardo, eu sou coordenador comercial de educação corporativa. Eu quero aproveitar o interesse de vocês nesse tema para apresentar um curso de extensão técnica do Bureau Veritas, Energia e Sustentabilidade. Os cursos de extensão do Bureau Veritas são cursos de média duração e com uma estrutura que possibilita ao participante um acesso rápido às informações mais importantes sobre o tema. O público-alvo para esse curso de extensão técnica é vocês, né? O público-alvo são vocês que estão aqui, né? São profissionais que atuam na área de gestão ambiental e ESG, ou seja, pessoas que estão aqui numa terça-feira às 19h45, são pessoas que realmente têm muito interesse sobre esse tema tão importante nos dias atuais. Algumas informações para vocês a respeito desse curso. É um curso de um total de 76 horas de aulas presenciais, né? Ministradas em formato online, mas são aulas presenciais. Ao todo, são online ao vivo, né? Então, ao todo, ele tem uma duração de 19 aulas. As aulas são ministradas 2 vezes por semana, no horário das 19 às 23 horas. Ou seja, todo esse conteúdo ele foi muito bem elaborado, muito bem distribuído em 4 módulos, né? Então, as 19 aulas
serão aí com vários temas muito importantes nesses 4 módulos, e todo o conteúdo completo do curso vocês podem acessar o nosso site, que vocês conhecerão antecipadamente do que se trata todos esses 4 módulos. Um curso como esse, um curso com uma chancela do Bureau Veritas, um curso de extensão de média duração, vale a pena o investimento, né? Vale a pena o investimento, sim. E você pode fazer esse investimento parcelando em 12 vezes de R$ 482,50, né? Esse é o valor do investimento, parcelado em 12 vezes, né? 12 parcelas de R$ 482,50. Você tem a opção também de pagar em 4 vezes no boleto, né? Caso não queira utilizar o cartão de crédito, ou você pode utilizar um desconto, né? Nós estamos programando um desconto de 15%. Não sei nem se esse desconto já está lá no site, provavelmente deve estar, mas decidimos realmente que para pagamento à vista, o desconto é de 15%, ou seja, um desconto de quase R$ 900 para um curso de extensão técnica do Bureau Veritas, que é líder mundial em teste, inspeção e certificação, uma empresa bicentenária com presença global em 140 países, com um conteúdo muito rico, mas, como eu falei, as aulas, o curso é realizado em formato online, ministrada por professores titulares das disciplinas, não existem disciplinas gravadas. Todas as aulas são ao vivo e os materiais ficam disponibilizados para serem baixados no portal do aluno. Como vocês viram, o coordenador do curso é o próprio Eduardo Domingues. A Gabriela falou a respeito da sua capacitação, dos certificados. Nós temos também a professora Carolina de Carvalho, que é a coordenadora técnica, também com mais de 15 anos de experiência em áreas de sistema de gestão integrado, auditorias de sistemas de gestão e implantação de processos de melhoria contínua, já atuou em indústria de alimentos, indústria químicas, ou seja, pessoas muito capacitadas que nós estamos trazendo para levar esse curso para vocês. Então, curso de extensão técnica, energia e sustentabilidade com a chancela do Bureau Veritas. Você pode fazer a sua matrícula ainda hoje, pode fazer a matrícula o mais rápido possível, garanta já a sua vaga. Além desse curso de energia e sustentabilidade, caso você tenha interesse em outros temas de cursos de extensão técnica, nós temos ainda, durante este ano, gestão de projetos, o Green Belt, gestão de cadeia de suprimentos e PCP, gestão estratégica e liderança para a qualidade, além de controles operacionais para a segurança dos alimentos. São os cursos que estamos lançando, cursos de extensão técnica do Bureau Veritas. É uma oportunidade imperdível para quem está investindo na sua carreira. Qualquer dúvida comercial, nós estamos à disposição de vocês. Vocês podem entrar em contato conosco, que nós entraremos em contato com vocês o mais rápido possível. Eu acredito que seja isso, Gabi. Perfeito. Perfeito, não sei se eu passei Marcos. tudo, né? Não sei se eu passei tudo rápido demais, né? Estava preocupado com o horário. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação, né, aos detalhes das partes comerciais, né, relacionadas à compra desse curso, vocês se matricularem. O curso começa no dia 30, né, Marcos? 30 de maio, nós já temos uma turma. Eu tenho uma pergunta aqui no Q&A, e eu queria saber se ou você, Marcos, ou você, Edu, podem ajudar, né? Tem uma pessoa aqui que falou que é da área de sustentabilidade e queria saber o que ela vai ser capaz de implementar e de aplicar no dia a dia no final do curso, né? A gente tem o curso, ele é estruturado em 4 módulos, né? Uhum. Eu queria saber se vocês podem ajudar aí a responder a dúvida dessa pessoa que ela enviou de modo anônimo, né? Mas, Edu, se você ou o Marcos puderem ajudar. Com a presença do Edu aqui, eu nem me atrevo. Não, vamos lá. O curso, ele é um curso, ele tem um viés bem técnico, né? Então, essa é a ideia. Ele tem 4 módulos. Esses 4 módulos, ele vai ter um primeiro módulo onde vai se falar de energia de maneira geral. Então, no começo da minha apresentação, mostrei para vocês alguns cenários, alguns gráficos. Então, o primeiro módulo, ele fala justamente desses cenários e do relacionamento com as questões ambientais.
Depois é falado de energia renovável, de cada uma delas, solar, eólica, hidrelétrica e biomassa, com detalhes. Tá difícil, gente. O módulo 3 é só hidrogênio. Então, dada a importância que ele está tendo, principalmente agora, vai falar bastante de hidrogênio. Tudo que você nunca quis saber sobre hidrogênio, mas a gente vai falar assim mesmo. E aí a parte 4 é a parte de gestão da energia, onde vai se falar bastante de eficiência energética. Então, a rigor, no final do curso, as pessoas vão ser capazes de avaliar soluções para a empresa, para que ela implante um processo de transição energética que seja adequado e que minimize impactos ambientais e maximize controle de custos. Muito bom. Então, quem quiser e tiver interesse, o Marcos está à disposição. Marcos, se você quiser compartilhar aqui no nosso chat aí com os nossos participantes, algum contato comercial que eles possam utilizar para falar diretamente também. A gente tem uma equipe toda que fica à disposição para tirar dúvidas, para ajudar em matrícula, caso vocês precisem. E eu queria agradecer, né? A gente está chegando aí no finalzinho, nós nos programamos, né, para não terminarmos muito depois do horário. A gente sabe que o tempo de todos nós é muito precioso e a gente está muito feliz de ter todos vocês aqui até este horário, né, quase 8 horas da noite. Queria agradecer a participação de cada um de vocês, reforçar que esse webinar ele está sendo gravado, né, ele foi gravado, então ele vai para o nosso YouTube. Caso vocês ainda não acompanhem o Bureau Veritas nas redes sociais, por favor, né? É só procurar lá Bureau Veritas Brasil, vocês nos encontram no Instagram, no LinkedIn, a gente tem conteúdos voltados para a sustentabilidade, não só na área de treinamentos, mas também certificações e diversos outros produtos em sistemas de gestão. E foi um prazer estar aqui com todos vocês. Caso não tenha nenhuma pergunta adicional, né, a gente vai para os nossos finalmente. Será enviado para cada um de vocês uma pesquisa de satisfação, em que vocês vão poder falar um pouquinho sobre como é que foi para vocês o evento, se vocês sentiram falta de alguma coisa, deixarem lá o comentário de vocês, para que nós trabalhemos para uma melhoria constante aí dos eventos que a gente faz. Queremos mais uma vez agradecer a presença de todos e desejar uma ótima noite a cada um de vocês. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigado.